Olá pessoas, bem-vindos ao Carnivinas, eu sou a Ra e nós estamos agora no finalzinho de setembro, né? Tipo, finalzinho realmente, último dia de setembro. Então é hora de fazermos a nossa retrospectiva das leituras de setembro, tá certo? Pra quem acompanha o canal aqui, viu que no começo do mês eu botei um vídeo com a minha TBR, ou minha lista de leituras pretendidas para esse mês, tá certo? Pretendidas por quê? Porque assim, eu nunca sigo à risca realmente. Essa lista ela é mais uma sugestão do que ler no mês, do que realmente uma lista que eu sigo à risca. Porque eu sou muito de ler o que eu estou na vibe, o que eu estou no humor na hora, sabe? Então às vezes eu posso me dizer que eu vou ler todos esses livros de fantasia, mas eu não tô exatamente no humor pra ler fantasia, eu tô mais no humor pra ler ficção científica, ou pra ler um mistério, uma coisa assim, então eu nunca sigo muito, e foi exatamente o que aconteceu esse mês. Eu acho que da que tava na minha TBR eu só li 2 livros que estavam realmente nela. Tem um terceiro que eu acho que eu talvez botei nela, mas eu fiquei sem tempo de reassistir o vídeo pra ver se eu tinha botado ou não, então... E TBR realmente eu não faço roteiro, eu só pego os livros e mostro pra vocês, então cá estamos. Mas então, vamos ao que eu li em setembro, vamos às estatísticas, tudo. Setembro foi um mês ok de leitura, não foi o melhor, não foi o pior, foi um mês mediano. Eu li 7 livros esse mês, tá certo? Tudo bem que um deles eu comecei em agosto e só fui terminar em setembro, que foi A Vida e as Mortes de Severino Ollendonné, que era um dos livros que estava na minha TBR de setembro, então... Mas desses 7 livros, um foi um livro físico, que também era um dos que estavam na minha lista dos que eu pretendia ler esse mês. 2 foram audiobooks, tá certo? E 4 foram e-books. Então vamos lá, começando pela ordem de leitura, pelos que eu comecei, pela que eu terminei os livros, né? Não pela ordem que eu comecei exatamente. O primeiro livro, né, que eu li em setembro foi um audiobook, que foi o audiobook de Toda a Minha Ira, da Sabata Ari, tá certo? Que é a mesma autora da trilogia Uma Chama Entre as Cinzas, que se eu não me engano é uma trilogia, eu não sei se saiu um quarto livro ou não. Eu sei que tem um novo livro dela que tá saindo agora esse mês, que tá um dos livros mais comentados na gringa e tal. E esse livro foi lançado no Brasil pela Versus, se eu não me engano, mas eu ouvi o audiobook em inglês. E nele nós seguimos 2 jovens imigrantes de origem paquistanesa, tá certo? Um que é de família muçulmana e a outra que tem um passado trágico e tal, e que o tio bane tudo que tem a ver com o Paquistão da vida dela, porque ele quer que eles sejam completamente assimilados nos Estados Unidos, tá? Ambos moram nos Estados Unidos, numa cidadezinha no interior da Califórnia. E os dois são amigos de infância, só que eles estão brigados há meses, pá. E a situação dos dois não é boa, não é perfeita de jeito maneira. Os dois são de famílias pobres, trabalhadoras. O menino, que eu esqueci agora o nome, esqueci o nome dos dois protagonistas, eu esqueci de anotar também. A mãe dele tá em estado terminal por causa de um problema nos rins. E a menina, apesar de querer ter o sonho de ir pra universidade e tal, o tio dela obriga ela a trabalhar na loja de conveniência da família, porque ele quer ir para a universidade quando ela termina a escola, porque ele abdicou de ir para a universidade para poder cuidar dela quando ela ficou órfã e tal. É uma situação bem insalubre para todos os envolvidos. E é um livro, assim, incrível. Eu talvez faça uma resenha dele pro Instagram, tá? E que é incrível, foi uma leitura, assim, maravilhosa. Mas uma leitura que me deu tanta raiva, porque todas as coisas que os personagens sofrem por causa de um sistema que é feito pra fazer eles falharem desde o começo, realmente, o nome do livro é correto, Toda a Minha Ira, tá certo? É um livro que eu gostei bastante e que eu super recomendo. Ele é um jovem adulto, tá? Já que meus protagonistas estão no último ano do ensino médio, antes de irem pra faculdade. Depois dele, eu terminei A Vida e as Mortes de Severino Ollendonné, do Ian Fraser, tá certo? Que foi o primeiro livro nacional que eu li no mês. Eu li 2 livros nacionais esse mês, 2 e meio, se contar o que ainda tô terminando. E esse livro é uma ópera espacial com gosto de acarajé. É o melhor jeitinho de descrever esse livro, tá certo? Ele é uma ópera espacial brasileira com todos os queijos brasileiros, assim, que é muito maior baiano. Afinal, Ian Fraser é baiano, então ele tá puxando a sardinha pro lado dele, como é o correto de se fazer. E é um livro, assim, que eu gostei muito, que eu me diverti bastante e que eu vou trazer resenha dele mais a fundo aqui no canal, então se preparem que eu vou falar mais dele aqui no canal. Tá certo? Mas é um livro que eu recomendo se você gosta de ficção científica e quer ver uma ficção científica com referências brasileiras.
eu super recomendo que você vá ler A Vida e as Mortes de Severino Ollendek, tá certo? É muito bacana. Eu me diverti horrores com esse livro. Depois dele, mudando completamente de rumo, eu li uma comédia romântica. Ouvi, né? Que foi o segundo audiobook que eu vi esse mês, que foi Nem Te Conto, da Emily Henry, tá certo? O título em inglês é Funny Story. Esse livro eu peguei o audiobook em inglês na biblioteca quando vi que estava disponível. Por quê? Porque eu, burrilda que sou, esqueci que eu tinha comprado o e-book dele em português, numa promoção no Kindle um tempo atrás. Eu tava com ele no meu Kindle esse tempo todo e não li. Depois que eu ouvi o audiobook foi que eu me liguei que eu tinha ele no Kindle. Gênia, né? Esse foi o primeiro livro da Emily Henry que eu li, tá certo? Eu gostei bastante, me diverti horrores com os personagens. É muito legal, muito fofinho. Já estou com outros livros dela na minha lista de espera na biblioteca para ler, tá certo? Que eu quero ver mais coisas dela. E acho que ela vai ser a mesma coisa comigo que nem Dona Ali Resolve, tá certo? Pra ver se eu gostar dos próximos livros. De que eu vou acabar lendo todo o catálogo dela. Então, podem esperar aí, talvez no futuro, um ranking de todos os livros da Emily Henry aqui no canal. Porque, né, eu gosto de fazer esse tipo de vídeo. Então, os próximos 2 livros que eu li foram e-books. Ambos são livros que já saíram no Brasil e ambos são da mesma série, tá certo? E são eles O Clube do Crime das Quintas-Feiras, do Richard Osman, e O Homem que Morreu 2 Vezes, também do Richard Osman, porque eu devia ter falado o nome do autor no final, depois de falar o nome dos 2 livros, mas essa série tá saindo pela Intrínseca, tá certo? É uma série de mistério, de murder mystery, de mistério de assassinato e tal. Em cada livro a gente tenta desvendar um crime que acontece. E eu resolvi ler esses livros porque eu vi a notícia de que o primeiro livro está sendo adaptado para seriado na Netflix, tá? Com produção do Chris Columbus, que é o responsável por Esqueceram de Mim. E o que me chamou a atenção foi que uma coisa que eu não sabia sobre esse livro é que os nossos detetives amadores nessa história são todos residentes de uma casa de repouso, tá certo? Só que é uma casa de repouso de luxo, tal, chique, onde os nossos idosos, os nossos aposentados têm todas as mordomias possíveis. E quando eu vi que o elenco incluía Ellen Mirren, Pierce Brosnan e Ben Kingsley, na mesma hora que eu, nossa, já amei, quero, e fui ler o livro e tal, mesmo que a série só vai ser daqui a 1 ano, eu já vou ler o livro agora. E eu adorei o primeiro livro, achei sensacional, adorei as reviravoltas, o modo como a história é contada às vezes em terceira pessoa, às vezes em modo de diário de um dos personagens, de Joyce e tal, que é a nossa nova integrante do clube, do crime e tal. Eu gostei muito, eu gostei... Todos os personagens principais eu adoro eles. O segundo livro eu fui ler logo em seguida porque eu tava tão empolgada com o primeiro que eu já precisava ler o segundo. O segundo já não gostei tanto, achei mais mediano. Eu acho que o autor tentou expandir demais a coisa, quando eu gosto mais quando é só um mistériozinho de cidadezinha pequena, dos velhos de cidadezinha pequena, coisa mais Miss Maple, de Agatha Christie, sabe? Eu curto mais essa pegada. Então o segundo livro eu não gostei tanto. O quarto livro eu dei 4 estrelas, o segundo eu dei 3,5, tá certo? Mas ainda assim, é uma ótima leitura. E eu pretendo continuar a série, só que não agora, eu vou dar um tempinho, depois eu volto pra essa série. E depois dele, eu li um dos outros livros que estava na minha lista de leituras para o mês, que foi A Sorcerer's Comes to Call, da T. Kingfisher, o novo lançamento de T. Kingfisher, tá certo? Que vocês sabem que essa mulher lançou livro, Raiz está comprando, Raiz está lendo, tipo, é automático. E eu amei esse livro, eu devorei ele acho que em 2, 3 dias no máximo, tá certo? Levei comigo pro hotel quando eu tirei minhas mini férias. E fiquei assim super impaciente pra acabar com ele porque é maravilhoso. Ele é uma releitura do conto dos Irmãos Grimm, The Ghost Girl, que eu nunca consigo lembrar qual é o nome em português, tá certo? Mas ele é uma releitura assim bem diferente, tá? Porque a trilogia de Dona Margaret Owen, Little Thieves, que eu esqueci o título que ficou em português, mas já foi lançado em português, é uma releitura mais fiel ao conto de fadas, tá certo? The Ghost Girl. Mas aqui é uma releitura mais livre, tipo, pegou alguns elementos da história, o fato de ter gansos, o fato de ter uma pessoa tentando dar um golpe e tal, pra usar na história, em vez de ser um reconto assim mais fidedigno, digamos assim. Nesse livro a gente segue Cordelia, tá certo? Que é filha de uma feiticeira.
E ela sabe que a mãe dela não é como as outras mães, tal que a vida dela não é como as outras crianças, mas ela não sabe o quão a fundo, assim, tá essa diferença. E ela começa a realmente perceber essas diferenças quando a mãe dela resolve que elas vão sair da cidadezinha onde elas moram e vão se mudar para casa de um nobre rico. Assim, rico, mas não exatamente tão rico quanto a mãe dela sonha, porque a mãe dela está tentando casar com esse nobre para poder ter uma vida melhor e conseguir que Cordelia case com um homem rico. Mas a mãe dela não quer uma vida melhor porque quer o melhor pra filha, não. A mãe dela quer uma vida melhor porque ela quer viver em luxo e acha que Cordelia deve isso a ela, tá certo? Então, assim, a mãe de Cordelia não é uma pessoa boa de jeito maneira. E lá na casa desse nobre, Cordelia acaba conhecendo Hester, a irmã solteirona desse nobre. E as duas formam amizade e Hester é uma mulher sensacional que não dá ponto sem nota, certo? E ela e Cordelia se unem num plano desesperado para impedir que esse nobre se case com a mãe de Cordelia para conseguir salvar ele das garras da mãe de Cordelia. E assim, é uma história maravilhosa. Hester é uma personagem sensacional, uma das minhas novas personagens favoritas de Kingfisher, tá certo? Eu amei ela de paixão. E é muito legal ver uma personagem, assim, uma co-protagonista, quase protagonista mesmo, na história, que é uma mulher com mais de 50 anos. Eu achei isso fantástico, uma mulher mais de 50 anos que não tem filho, que não é casada e que não quer nada disso na vida dela. Então, muito legal. E esse livro, apesar de ser um conto de fada, tem uma pegada assim mais de horror, tipo, é um conto de fada sombrio, tá certo? E eu amo isso nas histórias do Kingfisher, então super recomendo esse livro. Não tem data de lançamento no Brasil, nada, mas alô, editora Darkside, cadê vocês lançando o resto dos trabalhos de Kingfisher aí no Brasil, né? E o último livro que eu li esse mês também foi um livro nacional, que foi O Alto da Maga Josefa, da Paula Siveiro. Sivieiro. Eu fico tentando comer esse no meio toda vez que eu falo sobre o nome dela. Esse foi o primeiro livro da Paula que eu li, tá certo? Eu fiquei bem interessada com ele porque ele é um livro que se passa no Nordeste, nos anos 60 e tal, envolvendo magias, assombrações, demônios, pacabras, lobisomens e outras cositas más. Porém, a Paula não é nordestina, então eu queria ver como é que ela, como uma sudestina, explorou fazer uma obra no Nordeste e tal. Eu gostei bastante do livro, tá? Ele foi uma leitura bem legal, uma leitura super divertida. Eu adorei Toinho e Josefa e Véia também, tá? Que são os nossos protagonistas. Eu vou fazer uma resenha mais a fundo dele, mas já adianto que eu gostei do livro. Tem alguns pontos nele que poderiam ser refinados, tem alguns pontos nele que poderiam ser refinados, mas a maioria dos livros são assim. E eu curti muito a prosa da Paola, tá certo? Tanto que eu já estou planejando ler o próximo livro dela, que é A Caixa das Almas, se não me falha a memória, tá? Que foi o livro que ela lançou depois da Maga Josefa. E que esse ano agora na Bienal de São Paulo saiu a continuação da Caixa das Almas, então já tem mais 2 livros dela pra ler aí. 2 que foram publicados tradicionalmente, tá certo? Ela tem mais obras publicadas independentemente. Mas eu já botei na minha lista de próximas leituras, inclusive. Não sei se vão ser lidos agora em outubro, mas vão ser lidos em breve, ainda esse ano, pelo menos o primeiro volume da Caixa das Almas. E o livro que eu comecei agora no finalzinho do mês, ainda não tive tempo de terminar, porque eu estou em 31% dele ainda, ou seja, termina em breve, é 7 Bruxas e um Gato Temporário, tá certo? Da Indigo Aya. Esse livro também é nacional, foi lançado esse ano pela galera Júnior, tá? Que é o selo infanto-juvenil da Galera Record. Eu tô gostando desse livro, mas eu tenho alguns comentários sobre ele, mas isso vai ficar pra quando terminar de ler ele também, porque eu pretendo fazer a resenha dele, tá certo? Então, tipo, basicamente todo livro nacional que eu conseguir ler até o final do ano vai ter resenha única, exclusiva deles, tá certo? Porque, né, quero divulgar meus autores nacionais nesse canalzinho. Mas é isso, pessoas, esses foram os 7 livros que eu li esse mês, tá certo? Se a gente for parar pra ver, assim, qual foi o meu livro favorito desse mês, não tem pra quem, mas vai ser Dona T. Kingfisher, tá certo? A Sorcerer Comes to Call. Foi, assim, que eu mais fiquei presa na leitura, que eu mais me apaixonei de verdade pelos personagens, que eu fiquei assim, tipo, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, também não tive nenhuma leitura esse mês que eu disse que, tipo, poxa, não gostei desse livro, ou poxa, foi um perda de tempo ter lido esse livro. Tudo bem que tiveram alguns livros que eu comecei a ler esse mês que eu não terminei, que eu desisti deles.
mas todos eles não foi porque o livro era ruim ou porque a narrativa era ruim, coisa assim, mas sim porque foram livros que eu peguei em audiobook, mas eu não estava conseguindo me concentrar na história em audiobook. Eu preciso ler eles físico ou em e-book para poder me concentrar, principalmente porque ambos tinham nomes. Um era um livro coreano, o outro era um livro inspirado por lendas do Pacífico, se eu não me engano, das Ilhas do Pacífico, uma coisa assim. E ambos tinham nomes de personagens, nomes de coisas, de lugares assim que eu não tava conseguindo entender direito. Então, por não entender direito, só ouvindo, tipo, eu não tava conseguindo decorar esses nomes e não tava conseguindo me prender, tipo, de lembrar quem era quem durante a narrativa, sabe? Então, por isso, são dois livros que eu vou deixar depois pra ler em e-book ou livro físico, porque infelizmente no audiobook não rolou. Não rolou o entrosamento que precisávamos, tá certo? Mas foi um problema meu, não dos livros nem dos narradores do audiobook. Mas é isso, pessoas. Eu quero saber de vocês. Quais livros vocês leram em setembro? Qual foi a sua melhor leitura desse mês? Me conta aqui nos comentários, tá certo? Vamos trocar figurinhas sobre isso. E se tiver algum livro que eu citei aqui nesses meus leituras do mês que vocês queiram uma resenha solo específica mais a fundo deles, me conta nos comentários que eu trago pra vocês, tá certo? Lembrando que os livros nacionais que eu citei, todos vão receber resenha solo, tá? Só os outros livros que eu não planejo fazer resenha, mas se vocês quiserem, eu posso fazer. E é isso, se você gostou do vídeo, só curtir ele aqui embaixo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram ou no Threads pra ficar acompanhando os bastidores do canal, tá certo? E eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo falando de mais livros, tá? Tchau!